Olá, eu sou Maurício Ruiz Câmara e vou apresentar a pesquisa Urbanização e Epidemias de Dengue na Baía da Babitonga, em Santa Catarina. Eu sou o orientador da pesquisa e, juntamente com a Isabela Martini Pereira, bolsista PIBIC do ensino médio do campus Joinville, desenvolvemos esta pesquisa no ano de 2020. A pesquisa está vinculada ao Grupo de Pesquisa e Extensão Educação, Saúde e Ambiente e foi aprovada no edital 1/2020 PROPI, Programa de Iniciação Científica Júnior. O problema inicial é o entendimento de que Joinville é o epicentro da dengue e que irradia seu modelo de desenvolvimento para os municípios de entorno. Nesse processo, existe uma urbanização intensa sobre a área rural, áreas florestadas e o manguezal. Portanto, busca-se compreender a relação existente entre intensificação da urbanização e a proliferação do Aedes. O objetivo geral da pesquisa é elaborar um diagnóstico da proliferação da dengue na Baía da Babitonga e, especificamente, compreender as características biológicas da doença, compreender os mecanismos de propagação e transmissão da dengue, estudar os ambientes naturais de propagação da dengue e representar, por meio cartográfico, a distribuição da doença na área de estudos. A metodologia da pesquisa consistiu em caracterização biológica da doença, através da pesquisa e literatura. Os casos de dengue foram quantificados a partir da pesquisa em boletins epidemiológicos da Secretaria de Estado de Santa Catarina, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, consulta aos bancos de dados do SUS, o DataSUS, e ao painel da dengue da Prefeitura Municipal de Joinville. Também foi realizada pesquisa em jornais para elaborar o processo de incidência da dengue na região, trabalho de campo para conhecer a geografia dos bairros com epidemia, e foi elaborada uma cartografia através de figuras, Então nós chamamos de cartograma, tendo como base imagens do Google Earth e que são tematizadas e discutidas ao longo da pesquisa. Resultados e discussões. O que é a dengue? Bom, a dengue, muito conhecida, é uma doença infecciosa e febril que tem como hospedeiro do vírus os seres humanos e mosquito. Especificamente, a propagação da dengue ela ocorre pela picada do inseto fêmea da família Aedes, sendo o Aedes aegypti considerado o mais eficiente na sua proliferação. Então aqui temos o principal vetor de propagação da dengue, o mosquito Aedes aegypti. Bom, o grupo de contágio ela está muito associado a pessoas que moram em países de clima tropical, devido aos fatores climáticos, e à presença da umidade. Porém, hoje, na atualidade, considera-se os fatores socioeconômicos como muito importante nesta relação, pois a dengue se manifesta em países que apresentam deficiência no controle, na prevenção, no tratamento e uma baixa qualidade do serviço público prestado à população. Então, a propagação da dengue, tradicionalmente, ela fica na zona intertropical, entre os trópicos de Câncer e trópico de Capricórnio, porém, esta faixa de ocorrência, que são as áreas mais quentes do planeta, onde você tem altas temperaturas e altas precipitações pluviométricas, ou seja, grande quantidade de chuva, tem mudado. Então, na verdade, hoje, a dengue ela já está se espalhando para os países de clima temperado também. No Brasil, a dispersão da dengue está relacionada com a dispersão do mosquito.
Então, nessa figura, nós vemos o quê? Que desde os anos 90, a dispersão do mosquito Aedes aegypti em todo o território nacional tem sido constante. Então, a ponto de 2017, cerca de 4.834 municípios já terem identificado a presença do mosquito. Essa propagação, ela também, do mosquito, está relacionada com a propagação da doença. Então, neste outro gráfico, nessa imagem, nós vemos, então, desde os anos 80, a dengue quando chega ao norte do Brasil, e ano a ano, ela vai se espalhando por todo o território nacional. Então, aqui nós temos a imagem até 2008, em praticamente todos os municípios e todas as regiões do Brasil. Neste gráfico de 2012, o que nós vamos perceber é que alguns municípios têm um alto grau de casos de contaminação, principalmente nas áreas centrais do Brasil, e o sul do Brasil, a presença da dengue, porém, com um número menor de casos. Em 2015, 16 e 19, o Brasil vive 3 surtos epidêmicos da dengue. Esses surtos, eles foram combatidos, porém, como é uma doença que atinge todos os municípios, evidentemente, de tempo em tempo, esses surtos, eles voltam à tona. Em Santa Catarina, o que nós tivemos? A partir de 2017, duas questões importantes, né? O aumento do número de focos identificados. Então, nós vemos o quê? Que os focos cada vez são maiores. Isso, de um lado, mostra a eficiência, né, do serviço sanitário estadual e municipal no combate à dengue. Então, esses focos são identificados e erradicados. Porém, a partir de 2017, o número de casos também tem aumentado significativamente. Especificamente na Baía da Babitonga, nossa área de estudo, nós vemos o quê? Que Santa Catarina, então, teve um aumento do número de casos, e na Baía da Babitonga acompanha a linha estadual, ou seja, o número de casos em Santa Catarina aumentou, na Baía da Babitonga também. E dentro da Baía da Babitonga, nós fomos fazer a pesquisa quais os municípios, né, que têm o maior número de casos. E nós vemos o quê? Que Joinville, de forma disparada, é o município que tem maior número de casos, por isso a hipótese diz com relação de que Joinville é o epicentro da epidemia de dengue. Quando pesquisados os bairros, nós vamos ver o quê? Todos os bairros praticamente da cidade estão com epidemia e praticamente os bairros próximos ao manguezal são os bairros mais afetados. Então, em 2020, Joinville apresentava, então, o epicentro da epidemia de dengue na Baía da Babitonga, com 8.743 casos notificados e registrados. Em 2021, Joinville continua sendo o epicentro da epidemia. Então, em 2021, até o dia 15 de setembro, foram notificados, identificados 16.523 casos e 5 óbitos. Então, o que nós temos visto é que em 2020 e 2021, a epidemia em Joinville cresceu de forma intensa. Uma outra característica da epidemia de dengue é que ela vai acontecer justamente com a pandemia do coronavírus. Então, já era uma situação que foi alertada pela Sociedade Brasileira de Medicina Tropical da possibilidade de coexistência da
de epidemias de dengue e de coronavírus e o que vai ser confirmado em Joinville. Então, no contexto apresentado, os dados da pesquisa comprovam a hipótese inicial, que considera o município de Joinville como o epicentro da propagação da dengue na Baía da Babitonga, resultado da existência de infestações de Aedes aegypti desde 2007, como nós vimos no gráfico. E 2 epidemias de dengue, num quadro que se agrava com a pandemia de coronavírus, combinando em epidemia cruzada 2020 e 2021. Então, nesse momento, nós estamos passando por uma epidemia cruzada, tanto de coronavírus como de dengue. Bom, e quais são as causas da epidemia de dengue? Existem as formas tradicionais que estão associadas à falta de cuidado urbano, né, questões urbanas, como, por exemplo, esgoto, lixo. Existem as questões da próprio combate à epidemia pelas secretarias de saúde. Nesse caso, nós vamos considerar esses fatores, porém nós estamos destacando o modelo de desenvolvimento regional como fator de proliferação do Aedes e propagação da dengue. A questão toda se situa no ambiente natural propício à dengue. Então, nós temos observado ao longo dos anos, a pesquisa mostra a ocupação de ambientes úmidos, ambientes que têm a presença de água doce, salobre e salgada, a existência de uma rede hidrográfica muito ampla e a proximidade do oceano, além da Baía da Babitonga, a intensa ocupação e desmatamento de áreas da floresta atlântica e o contexto climático de chuvas intensas ao longo do ano, com primavera e verões quentes. Então, o ambiente natural da Baía da Babitonga oferece as condições para sua proliferação. Isso se acentua com a ocupação e desmatamento de forma desordenada em todos os municípios da região. Então, quais são as características da urbanização regional? Expansão urbana para a área rural e conurbação, com outros municípios da Baía da Babitonga, a formação de periferias, a ocupação de áreas úmidas, insalubres, alagadiças e sujeitas à influência da maré, como pântanos, manguezais, baixadas, áreas sujeitas a alagamento e margem de rios. Essas áreas são as áreas indesejadas e menos valorizadas da região. Porém, são áreas que serão ocupadas pela população empobrecida que chega à cidade ou mesmo que não tem condições de habitar as áreas mais salubres ou mais saudáveis na cidade e na região. Aqui nós temos a imagem dos bairros situados próximo ao manguezal, é onde se apresenta, então, o maior número de casos. Então, não, existe uma relação direta entre a proximidade do manguezal, a ocupação do manguezal de Joinville, né, e da região, com a proliferação e o aumento do número de casos de dengue. Aqui nós elaboramos um cartograma que mostra o tipo de ocupação que vem acontecendo. Então, nós fizemos um trabalho de campo em alguns bairros para identificar o tipo de ocupação que ocorre. Então, nós vamos ver um grande número de entulhos depositados ao longo das ruas. Nós vamos ver, nós presenciamos a ocupação no manguezal através de aterros, despejo de materiais e acúmulo de lixo. Então, essas áreas vão ser propícias à proliferação do Aedes e, consequentemente, à propagação da dengue. Outras áreas próximas ao manguezal também foram estudadas e o fato se repetia. Então, é uma associação de entulho, lixo, ocupação do manguezal. Aqui nós temos também a mesma situação.
E essa imagem mostra bem, né, como a cidade ela chegou ao manguezal. E muitas vezes esse limite está bem definido e controlado, e outras vezes não. Então você vai ter um bairro residencial ao lado do manguezal, o ambiente propício à proliferação da dengue. Então aqui é outra imagem que mostra a proximidade do manguezal. Aqui é um outro bairro, José Loureiro, que mostra, né, a ocupação no manguezal. Aqui nós vemos os aterros. Além disso, esses bairros, muitos deles, estão aparecendo sem o processo de urbanização. Então não tem asfaltamento de ruas, esgoto. Então o que nós vamos ver? Valas a céu aberto, depósito de lixo e precariedade na coleta seletiva. Na verdade não existe coleta seletiva, né? Nem na coleta de lixo. E aqui nós vemos as valas, ambientes propícios para a proliferação do Aedes. Então, o que nós estamos entendendo é que o modelo de urbanização regional ele está criando as condições para a retirada da floresta, ocupação de áreas sensíveis, áreas sujeitas a alagamento e, consequentemente, a proliferação do Aedes vai ser uma constante, né? Aqui nós vemos outra área, né? Vala céu aberto, lixo. É uma conjugação perigosa e que o combate ao vetor da Aedes aegypti tem que ser feito junto com o saneamento e urbanização dessas áreas periféricas do município. Esse modelo, então, ele está sendo expandido para toda a região, para os outros municípios, e os dados vão mostrar isso, né? Então, nós estamos vendo aqui, ó, aqui, por exemplo, uma área rural, próxima ao manguezal e onde se cria um loteamento, por exemplo. Então, são ambientes propícios à proliferação da dengue. Então, a cartografia nos... Aqui nós vemos a ocupação de uma área rural. Então, aqui estamos na franja rural urbana, onde nós vemos o avanço da urbanização sobre a área rural e áreas de floresta. Para concluir, a urbanização, então, ela é intensa, com a criação de ambientes de proliferação do Aedes em áreas úmidas e insalubres à ocupação humana. E qual é a proposta? Compreender o processo de urbanização na Baía da Babitonga e definição de políticas de combate ao vetor adequadas a esta realidade. Ou seja, o combate ao Aedes aegypti tem que estar de acordo e andar junto com a urbanização, tanto do município como dos municípios de entorno da Baía da Babitonga. Obrigado. Agradecemos o Instituto Federal de Santa Catarina por propiciar a pesquisa através de seus editais e ao CNPq pelo financiamento da pesquisa através da bolsa aos jovens bolsistas, né, as bolsas de pesquisa para os alunos do ensino médio. Obrigado.